Olá, salve, salve, muito bom dia. Tá começando aqui pela Jovem Pan mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa quarta, 30 de janeiro de 2019. Sejam bem-vindos. Prevenir é melhor que remediar. Presidente da Vale, Fábio Schvartzman, disse que a empresa vai acabar com as barragens iguais às de Mariana e Brumadinho. Segundo o relatório da Agência Nacional das Águas, 55 barragens da mineradora no país têm alto potencial de estrago humano e ambiental. Polêmica jurídica. Desembargador Leandro Paulsen nega recurso em que o ex-presidente Lula pede para comparecer ao velório do irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá. Lugar de fala. Daniela Mercury é acusada de apropriação cultural. A Semente da Discórdia é uma música em que ela celebra Wakanda. Quem assistiu ao filme Pantera Negra da Marvel sabe muito bem que lugar é esse. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando e você aí do outro lado é o nosso convidado especial. Vem com a gente. Como é que é? Temos hashtag, Paulinha? Bom dia. Opa, desculpe, querida. Abriu agora os microfones. Sim. Uma pequena diferença. Acontece, Edgar. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vamos lá para a nossa hashtag de hoje, já tá aqui no Twitter. Você sabe, Ed, que depois de mais uma cirurgia, o presidente Bolsonaro, ainda em recuperação, volta ao trabalho nessa quarta-feira. Vai despachar direto do hospital Albert Einstein, Edgar. E a gente vai para os assuntos mais comentados do país com a hashtag Jair Back to Work. Uma coisa meio internacional, assim, não é? Para vocês participarem. Bom, no horizonte do presidente estão a tragédia em Brumadinho, a eleição para a escolha dos presidentes da Câmara e do Senado, o caso Queiroz e todos os problemas deste Brasil brasileiro, Edgar. Ou seja, vai ter muito trabalho pela frente, na verdade. Hashtag Jair Back to Work. Participem aqui do programa, comentem os nossos assuntos e vamos para os assuntos mais comentados do Brasil para ter prêmio para vocês. E aqui pelo WhatsApp também, hoje está aberto, é livre o tema, tá bom? Você pode comentar todos os conteúdos que a gente vai trazer nessa edição. 11 931 17 1009 é o nosso número, mande mensagens em vídeo pra gente, tá bom? Aí no decorrer Vocês estão sem criatividade? Pois é, mas faz também... um tempo que vocês não bolam nada. Mas é mais democrático, o ouvinte, o espectador da PN, ele escolhe o que ele quer falar, o que ele acha que mais toca. Né? O coração dele, a mente. 7 horas pra fazer isso. Tem uma sugestão? Não, o produtor não sou eu, velho. Então, olha lá, 11 931 7009, tá liberado, é livre o tema. Comente o Morning Show, comente os nossos assuntos durante essa manhã. 11 931 17 1009. No mais, você pode nos acompanhar em imagens pelo aplicativo da PAN, também pelo nosso portal jp.com.br, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/morningshowjp e pelas mídias sociais também. Estamos no Instagram e no Facebook, por exemplo. Passe pela nossa página, deixe lá o seu joinha que a gente fica feliz da vida, tá bom? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning tá apenas começando. Vamos abrir aqui o noticiário, indo direto a Brumadinho. A Vitória Abel tá por lá, correspondente da Jovem Pan no local. Bom dia, Vitória. Bom dia, Edgar. Bom dia aos que ouvem e assistem ao Morning Show. Pois é, eu estou aqui em frente à Faculdade ASA, onde é o que acontece as reuniões, né, do Comitê de Gerenciamento de Crise, do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Por aqui, Edgar, já chegaram reforços de outros estados, de bombeiros de outros estados, viu? Inclusive das tropas de São Paulo, cerca de 44 militares, bombeiros especializados aí para trabalhar na zona quente, ali é onde ocorreu ali próximo ao rompimento da barragem, Edgar. Vitória, eu acompanhando o noticiário, soube dessa confirmação da chegada de novos bombeiros de outros locais, mas também me deparei com uma notícia além da tristeza, né, que já todo esse ocorrido nos causa, mas com a afirmação também e com o reconhecimento da impossibilidade
né, do Corpo de Bombeiros e das autoridades de conseguirem, já declararem que vai ser impossível, né, quase impossível, retirar todos os corpos dali do local, né? Queria saber como é que você percebeu a situação. Obviamente, os familiares estão aí circundando essa situação, as autoridades, os oficiais do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar. É uma notícia que deve ter causado um baque extra nessa situação já calamitosa, né? Ah, sim, com certeza, Edgar. Ontem o porta-voz do Corpo de Bombeiros conversou com a gente e explicou, né? Quanto mais o tempo passa, mais fica difícil as chances de ter sobrevivente. Ele ainda explicou que os corpos ali começam a se misturar cada vez mais com a lama, né? O material orgânico começa a se misturar e fica cada vez mais difícil de achar sobreviventes. Na visão dele já não há mais esperança. Inclusive houve ali uma mudança da operação, do direcionamento da operação, segundo ele. Porque quando você procura por vidas, por sobreviventes, você utiliza equipamentos diferentes, equipamentos que conseguem monitorar batimento cardíaco, temperatura, e ele já disse que esses equipamentos não são mais utilizados e que as buscas estão direcionadas apenas para a procura de corpos. Agora as famílias estão completamente arrasadas. Inclusive ontem à noite eu estive numa vigília que teve aqui na entrada da cidade, no letreiro aqui da cidade, muitas velas, o pessoal fazendo oração, rezando o Pai Nosso, cantando em homenagem às vítimas. E eu conversei com alguns familiares e muitos deles que têm ainda os seus parentes desaparecidos já não têm mais esperança de que os corpos sejam encontrados e ali só querem apenas um consolo, Edgar. Quais são os números para a gente atualizar e fechar a nossa conversa? Vitória, os números... A gente está, por enquanto, em 84 óbitos, que foi o que foi divulgado oficialmente ontem à noite. 42 identificados é o número oficial, porém o que se fala por aqui é em 67 corpos identificados. Porém, esse número ainda não foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros. Essa confirmação provavelmente vai vir na próxima coletiva, Edgar. Tá certo, Vitória. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você aí em Brumadinho. Edgar, eu queria fazer uma observação, por favor, aí com a licença do ouvinte da PAN. Ontem foi um dia muito duro para mim, porque eu fiquei sabendo que um grande amigo perdeu 5 parentes nessa tragédia. Eu não fazia ideia disso. É a família Ribeiro da Silva, né? É aquele caso da família que estava na pousada para visitar o Museu Inhotim. E entre as 5 vítimas, a Fernanda Damian, jovem, estava grávida, inclusive. Então eu queria mandar aqui, prestar uma solidariedade especial ao Renato Dias. O Renato, para quem não sabe, é um grande brasileiro. Ele é fundador e responsável pelo site Ranking dos Políticos, né? Então ele tem essa missão de combater a corrupção no Brasil, e fiscalizar os atos dos nossos supostos representantes. Então toda a nossa solidariedade especialmente aí a essa família. E é incrível, conversando com as vítimas, os parentes das vítimas, a gente tem uma noção muito maior da irresponsabilidade por trás desse crime, desse massacre. E realmente eles estão numa situação de estupefaciência, porque não dá para entender, né, Edgar, nem a ausência de questões preventivas mínimas, como as sirenes. Isso está indignando todos os parentes lá que estão presentes. Falam, por que não soou a sirene? Havia tempo, né, de deslocar. Essa tragédia ela poderia ter sido minimizada. Então eu só queria fazer esse destaque aqui, porque... quando a gente personaliza a tragédia, quando a gente pensa que cada uma dessas pessoas tinha uma história, tinha família, tinha um passado e um futuro, né? Fica muito mais fácil da gente entender a dimensão do que foi esse episódio em Brumadinho. Então que Deus abençoe aí todas as vítimas e seus familiares, e que dê forças para que eles aguentem mais um dia, porque nada vai trazer essas vidas de volta, mas o tempo a tudo consola. É tudo isso muito lamentável mesmo. Hoje, no Jornal da Manhã, a gente acompanhou a entrevista do prefeito de Congonhas também, onde por lá existe um reservatório até maior que o de Brumadinho, esse que se rompeu. E no curso, né, das montanhas e dos vales que se formam ali em Congonhas, esse reservatório está exatamente a 300 metros acima de onde começa a aglomeração urbana, a aglomeração da comunidade. Quer dizer,
é um contrassenso e nos causa a indignação. O que isso pode causar se vier a ocorrer um acidente? Quer dizer, está acima de uma cidade, um monte de lama, toneladas, milhões e milhões de metros cúbicos da própria empresa, como falamos aqui. Vamos lá, o Vini, ontem teve coletiva, o presidente da Vale, o Fábio Schvartsman, disse que a empresa vai acabar com as barragens mais perigosas, são aquelas construídas com alteamento a montante, como as de Mariana e de Brumadinho. Só para fazer um preâmbulo aqui, Vini, o Andreasa tocou nesse ponto, muito se ouve falar dessas novas palavras, a montante, a jusante, da maneira como são construídas as barragens. O Zé Maria Trindade também falou, essas que são construídas a montante são as mais vulneráveis, as mais perigosas, as mais baratas. As mais baratas, e para o ouvinte entender, montante seria como você imaginar o curso de um rio e a barragem construída como se fosse contrária à direção que a água está seguindo. A jusante, considerada a mais segura, eficaz, a mais eficaz, ela é construída no sentido da força da água. Então ela vai tendo uma base construída na parte seca e, portanto, ela oferece mais segurança. Mas voltando aqui ao presidente da Vale, Vini, sim, ele disse que vai acabar com essas barreiras, mas acabar seria imaginar que daqui para frente. Mas e essas que já existem dessa forma? Vão ser reformadas? Vão ser reconstruídas? De que maneira? Tem esse tipo de informação? Na verdade, o que ele explica, Edgar, é que existem aí 19 barragens neste modelo a montante, das quais 9 já estavam aí inativas, né? Então, das 19, 9 já estavam inativas e sendo descomissionadas. Então, eles vão partir agora para descomissionar, ou seja, esvaziar essas outras 10 barragens no mesmo modelo de Mariana e no mesmo estilo também de Brumadinho. Então, essas barragens a montante, como você bem explicou, né, que são degraus que as camadas vão se formando conforme os rejeitos vão sendo ali acumulados. Esse tipo de barragem a Vale agora não vai mais aplicar, não vai mais trabalhar com esse tipo de montagem. E até também respondendo um questionamento do Caio, que muito se fez, né, Caio, que é um questionamento legítimo, que é a questão das sirenes. O Fábio Schvartsman já tinha falado até, e agora voltou a mencionar sobre isso, porque sempre é perguntado, né, e as sirenes, porque ele fala, olha, desde Mariana, obviamente que muitos diretores que estão aqui agora não estavam na época de Mariana, mas lá também foi criado um gabinete de crise e foram feitas ali medidas de segurança. Uma delas era a implantação desse sistema de sirenes. Mas ele diz que nem eles mesmos da Vale sabem se essa sirene foi aplicada ou não. Na hora não sabem, por causa da velocidade com que aconteceu, porque eles têm como uma surpresa este rompimento. Eles não esperavam, apesar do alto risco de dano, ele informa que haviam ali relatórios, monitoramentos recentes. Feito em setembro do ano passado, né? Depois em janeiro também. Isso, o relatório de uma auditoria externa feito por uma empresa alemã de setembro do ano passado, e a última supervisão também mais recente ainda. Ou seja, e essas duas supervisões e esses relatórios atestavam a estabilidade da barreira. Então eles meio que ainda não sabem o que de fato aconteceu, mas vão agora aplicar essas novas medidas, vão esvaziar todos esses tipos de barragens a montante para se precaver de qualquer tragédia parecida como a de Mariana e como a de Brumadinho, né, Edgar? E para isso serão necessários aí 3 anos, de 1 a 3 anos, o que vai demandar aí 5 bilhões de reais para descaracterizar todas essas estruturas. Então, nos próximos 45 dias aí eles vão encaminhar projetos para os órgãos ambientais do governo de Minas, e aí eles vão poder parar com o trabalho nessas barragens. Mas vamos ouvir uma palavrinha então do presidente da Vale, o Fábio Schvartsman, falando dessa decisão que ele diz que é inédita aí da Vale, Edgar.
essa decisão terá um impacto produtivo na companhia. A Vale retirará da sua produção 40 milhões de toneladas ano de minério de ferro, quando todas as operações estiverem paralisadas, e 11 milhões de toneladas de pelotas, representando um esforço inédito de uma empresa de mineração no sentido de dar uma resposta cabal e à altura da enorme tragédia que nós tivemos em Brumadinho. Temos a satisfação, se é que é possível dizer dessa maneira, de dizer que esse plano foi produzido 3, 4 dias após o acidente. E é um plano definitivo, que é um plano drástico, para não deixar dúvida de que todo o sistema da Vale está absolutamente seguro. Pois bem, Edgar, agora, apesar desses números que foram divulgados aí pela Vale, alguns dados da Agência Nacional de Águas mostra que existe aí uma certa incompatibilidade, uma certa incoerência no discurso, porque elas mostram, Edgar, que a Vale ela tem 175 barragens, das quais 56 estão na categoria de alto dano potencial associado. Ou seja, 1 a cada 3 barragens da Vale pode causar este estrago parecido como foi de Brumadinho e de Mariana, ou seja, um número muito maior do que está sendo divulgado pela empresa. Sim, vamos a Brasília, vamos falar com o Zé Maria Trindade. Que situação, hein, Trindade? Olha só, para começar o papo, já dou o dado para vocês, a Agência Nacional de Mineração tem apenas 35 pessoas para fiscalizar aí um número total de 790 barragens de rejeitos no país. Quer dizer, tem tudo para dar errado isso aí, Zé. Como é que você vai conseguir tirar a eficiência de um funcionário que mal tem tempo de verificar as barragens que estão ao redor? Imagina essas 790 para 35 pessoas. É brincadeira, né? Edgar, ontem eu fiz uma provocação. Eu disse no Pingos, né, de que se alguém encontrasse com o diretor da Agência Nacional de Mineração, que avisasse ele que houve a tragédia em Brumadinho, porque parecia que a Agência Nacional de Mineração não sabia, né? Sim. As agências estão paralisadas, elas foram tomadas por políticos e apadrinhados e se aliaram a quem elas tinham que fiscalizar. Todas as agências, a de transporte é assim, a do consumidor é assim, as agências foram mesmo tomadas, inclusive pelo poder que tinha que ser fiscalizado, né? Isso é horrível. E eles me mandaram uma nota dizendo o seguinte, explicando que todas as fiscalizações estavam em dia, que houve uma fiscalização em dezembro do ano passado e que tudo foi perfeito nesta barragem que desmoronou, quer dizer, uma defesa explícita da Vale. Quem caiu na verdade, foi a Vale. É o seguinte, em engenharia, Edgar, paralisação é um palavrão do tamanho do mundo. Qualquer obra paralisou, aí tem custo de manutenção, custo de paralisação e depois a retomada, que é muito caro. Manter um alto-forno ligado é caríssimo. Esta manutenção, desligar o alto-forno para retomar de novo, é muito mais caro e perigo de desmoronamento, de não voltar a funcionar. Então é mesmo caro e tem que ser assim. A manutenção é sempre mais barata do que o reparo. Isso é tradicional. A Vale do Rio Doce está numa batalha em 2 campos. Primeiro, a imagem em nível internacional e segundo, jurídico. E estas ações aí são lógicas, né, e visam exatamente tentar salvar a empresa. É aquela velha história de cortar o membro doente para salvar o corpo, né? Não tem outra saída. É isso ou nada. Sobre a fiscalização, Edgar, eu fiquei sabendo, através de fontes do Palácio do Planalto, ligadas ao Gabinete de Segurança Institucional, de que haverá a formação de um grupo de emergência no governo, ou seja, pode até ser uma nova estatal ou um grupo para fiscalizar de uma maneira emergencial e depois mais de perto aí todas as barragens do país. Zé, só complementando aí o que
a tua brilhante análise, né, para você ver como que o aparelhamento, o apadrinhamento prejudicam o funcionamento do Estado, né? Você falou da Agência Nacional de Mineração, apenas 35 pessoas. O que a gente vê, Edgar, são muitos burocratas e pouquíssimos técnicos, né? Se você juntar todos os órgãos estaduais e federais responsáveis por esse tipo de fiscalização, são 31 órgãos, só que tem só 150 funcionários encarregados desse tipo de atividade. Não à toa, e desses 31, só 20 fizeram algum tipo de vistoria. Então não é à toa que só 3% das barragens no Brasil passaram por alguma fiscalização nos últimos tempos. No caso de Minas Gerais, até complementando a informação que o Vini trouxe, a mina do Córrego do Feijão teve a sua ampliação aprovada em dezembro do ano passado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental, né, gestão ainda do governador Fernando Pimentel do PT. Então, assim, a gente claramente... Essa avaliação sequer foi bem feita, né? Claramente atendeu a critérios políticos e não técnicos, isso é evidente. E dessas 790 barragens de rejeito, né, que a gente está falando, de rejeito de mineração, 42% estão em estado de irregularidade. A gente está falando de barragem que não tem autorização, outorga ou licenciamento. É uma situação gravíssima. A gente está num país aí com quase 25 mil barragens registradas e estimativa de que haja 3 vezes mais. Então, é uma crise de fiscalização com alto potencial de dano e de tragédia. É urgente até, existe aí uma responsabilidade política sobre os ombros desse novo governo para que medidas sejam tomadas. E sobre a Vale, né, isso não é resposta à tragédia, isso é resposta ao crime. Os 5 bilhões, né, que a gente falou do custo para desmobilizar essas represas não são nada perto dos 70 bilhões que a Vale perdeu em um dia de pregão na Bolsa. É bom mesmo que eles se conscientizem. E é menos da metade do que os bens já bloqueados pela Justiça. Então, que eles tomem vergonha na cara e comecem a cuidar da população nas imediações das atividades dele, até porque no artigo 225 da Constituição já está previsto não só os direitos difusos às questões ambientais, como também o dever de reparação no caso desse tipo de desastre natural, entre aspas. Fala, Zé. Olha, Edgar, custei a aceitar o término da fala do Caio, que eu fico incomodado. O governo está com um problemão, está com a folha de pagamento muito grande, tem muito funcionário e não sabe o que fazer com eles. E a gente vê que falta funcionários em pontos importantes. Aí há de se perguntar, onde é que estão esses funcionários públicos? Onde o governo está gastando tanto dinheiro com a folha de pagamento e com a previdência do setor público? Quer dizer, é uma desorganização geral. Quer dizer, faltam funcionários públicos em locais estratégicos e importantes e sobram funcionários públicos, sei lá onde esses funcionários estão. E houve um debate no governo, Edgar, muito sério nos bastidores e que não foi divulgado, sobre essa ideia do general Mourão, que estava no exercício da presidência da República até hoje cedo, de estatizar de novo a Vale. Quer dizer, aquela velha história, aquele sentido militar das Brás, né? De Cobra, de não sei o que Brás, das estatais, como se o governo resolvesse tudo, assumir agora a Vale, assumir problema, assumir dificuldades e problemas futuros, né? Gastos e prejuízos. Não é hora. E aí Paulo Guedes acionou o ministro Onyx Lorenzoni e formou uma barragem no governo para evitar essa ideia de reassumir, ou seja, reestatizar a Vale. Sobre as agências, no momento do início ali da privatização que aconteceu no governo Fernando Henrique, as agências reguladoras foram criadas para acompanhar, fiscalizar e dar normas, né, para assuntos que estavam saindo das mãos do governo. Telecomunicação, elétrica, estradas, né, e mineração. Só que elas não deram contas, elas foram aparelhadas e ficaram isoladas. E agora a gente vê que, a Agência Nacional de Mineração ninguém nem sabe quem é o presidente dela. Tá certo, Zé. Obrigado pelas suas informações. Bom trabalho para você em Brasília, meu camarada. Perfeito. Bom dia. Edgar.
Fala, Vini. Rapidinho, porque ontem eu também vi muitas mensagens assim também pelas redes sociais de pessoas que moram em regiões perto dessas barragens aí que serão desativadas agora e que tem que ser mesmo, já deveria ter sido há muito tempo, né, para não acontecer esse tipo de tragédia, mas preocupadas com o futuro da cidade também e com a população que vive lá, porque elas se tornam dependentes desse trabalho que a Vale exerça lá. Então é importante também um trabalho de indenização que a Vale faça aí nessas regiões para não deixar o povo lá desamparado, né? Sim, o Zé trouxe uma coisa muito interessante ontem, que ele fez até uma brincadeira com o macacão. A pessoa com o macacão da Vale ali era uma pessoa que está empregada, é um símbolo do emprego, do desenvolvimento, da prosperidade. Agora, tem que equilibrar isso. Isso não pode sobrepor o valor humano. Lógico. Né? O que causou isso aí, a gente só está conduído, percebendo isso, quando dá a tragédia, quando se dá, enfim, o resultado de uma negligência que vem de anos. Vamos virar o assunto aqui no Morning Show agora, vamos dar uma girada na chavinha, vai. Vou até colocar um BGzinho aqui e soltar uma música na sequência pra gente fazer a guinada. Olha lá. Nem é sexta-feira já tá tocando música da balada. Olha lá. A dona dessa voz aqui é Daniela Mercury, todos vocês já perceberam, ela está sendo acusada de apropriação cultural. Mais uma vez, vem esse termo. A Daniela Mercury? Apropriação cultural. Mas a semente da discórdia não é exatamente essa música que a gente está ouvindo. Que já foi amplamente discutida pelo mesmo que motivo, mas ok. É o grande hit, talvez o primeiro grande estouro, né, da Daniela Mercury. Paulinha, conta pra gente essa história. Olha, a gente pode ouvir a música que é a música que de fato a gente vai falar sobre, que é Pantera Negra Deusa. Vamos ouvir um pouquinho. Mãe da única raça, a raça humana. Somos todos filhos da preta ancestralidade africana, filhos da boa nobreza, filhos da mama Wakanda. Você vê aí que ela também fala de Wakanda, né? A nação negra, criada pelo universo Marvel, que fica na África subsaariana, a nação mais avançada, Edgar, e onde mora também o Pantera Negra. Bom, essa música foi lançada em dezembro, com videoclipe também, e virou assunto agora por uma fala que aconteceu nesse sábado da cantora Larissa Luz, num show que ela fazia junto com a Lued Luna e com a Xênia França, no projeto Aya Bez, no festival Sangue Novo. Eu vou colocar para vocês a fala da Larissa, porque aí depois disso a gente começa a debater aqui os pontos. Ouçam o que disse Larissa Luz. Está na hora de parar de usar de um discurso que não é seu para lucrar. Está na hora de parar de usar de um lugar de fala que não é seu para ganhar. Ok? Porque preto de alma não existe. Preto de alma não existe. O Brasil é um país que mata. É um país que humilha. É um país que condena a cor da pele, não a cor da alma. Quem é preto. Quem não é, não é! Ok. E a música preta é nossa. E o Wakanda também. O Wakanda também é nosso. Essa foi a fala da Larissa, que aconteceu nesse festival e que está repercutindo até agora, e colocou a Daniela aí nessa posição de uma pessoa que não tá no lugar de fala, que ganha dinheiro com isso, falando da cor dessa cidade, né, Edgar? Que também já foi criticada, inclusive por essa música, também por ter feito ali, se vestido como Elza Soares, usado a peruca de cabelo crespo no carnaval. E até ali, nesse momento do carnaval de 2017, a Daniela Mercury chegou a falar sobre isso, né? E ela falou: eu sou preta de pele branca, porque a cultura da minha cidade é afro-brasileira e é isso que eu amo. Eu sou Michael Jackson ao contrário. Adoro ser negra, minha música é negra, meu empoderamento é negro. E aí, agora, por causa dessa música, a gente também tá vendo aí outras críticas a Daniela Mercury. Por exemplo, tem aqui uma parte que diz: e o Brasil nasceu da África, tua mama.
E aí alguns ativistas estão dizendo o seguinte: não nasceu, e os indígenas que estavam aqui? Valorizaram uma cultura invisibilizando a outra. É uma matéria muito interessante que tem aqui no site Mundo Negro e que traz aí ponto a ponto diversos momentos da música em que eles consideram que a Daniela Mercury tá com um discurso um pouco inapropriado, digamos assim, Edgar. Não sei o que vocês acham. Vamos abrir aqui pro discurso. Boa. Porque realmente é polêmico. Vamos ouvir os colegas. Vamos ouvir os colegas. Acabou a empatia nesse país, né? De fato, realmente as pessoas... esse discurso da... Como que ela chama, Paulinha? Perdão? Larissa Luz. Da Larissa Luz, com todo o respeito a Larissa Luz, acho que ela deve ter um trabalho muito bacana também. Mas para mim é um discurso muito separatista, né? Quer dizer, então o preto ele só pode... Ele canta a música do preto, o branco a música do branco, cada um faz a sua, ninguém conversa, ninguém dialoga, ninguém se mistura. Eu acho exatamente o contrário. Daniela Mercury é uma força desse país, uma cantora que tem uma representatividade enorme, e ela fazer uma música como essa só ajuda a expandir as origens, né, e a cultura da raça negra. Só vai ajudar a aumentar a representatividade desse povo e não o contrário. Seria incoerente da parte da Daniela Mercury se ela andasse espalhando por aí um discurso racista e viesse com uma música dessa. Mas não, é o contrário. É uma mulher que tem sempre a defesa das minorias nas pautas dela, nas músicas dela, nos discursos dela, e fez uma música coerente, que eu acho com a cultura que ela representa, sim. Eu acho e teve até, peraí, rapidinho, teve até uma outra polêmica, porque tem um remix dessa música que foi recentemente lançado. E aí a Daniela Mercury escolheu também para fazer esse remix uma dupla italiana, de uma cantora e um DJ que também são brancos. E aí tem até a imagem aí para vocês conferirem o título da música, Pantera Negra Deusa, com a arte étnica africana, e à frente a Daniela Mercury e essa dupla, todos os três brancos. E até num desses posts teve um comentário da Xenia França, que é uma das artistas que estava ali no palco, que escreveu: "Por que tu chamas se não me conhece?" Tem dois lados nessa história, Vini. Eu acho que pensar no que você falou é importante, assim, é a primeira reação que a gente tem normalmente, tipo, todo mundo fala sobre tudo, até mesmo porque, já diria Angela Davis, não basta ser contra o racismo, tem que ser antirracista. Eu, de fato, acredito que a luta antirracista vai pra frente quando brancos apoiam negros. Envolvem na causa. Quando a anti-LGBTfobia vai pra frente, quando héteros se juntam com gays, lésbicas, bis, transexuais e intersexuais. Mas foi a questão da empatia, desculpa, que o Vini se referiu logo no início da fala dele ali. Né? Tem que você ter demonstrar a empatia. A princípio, sim, mas aí tem uma outra questão que tá um pouco por trás disso. E voltando a falar de lugar de fala não é falar por fulano, é falar com fulano e deixando o fulano falar. Ou seja, quem tem sua experiência de vida fala, você fala também. Mas é que nesse caso, eu acho que o entendimento das meninas é esse. A Daniela Mercury tá pegando pra si falar por elas. O único questionamento que eu acho que é importante a gente ter, e eu acho que pra ter essa discussão a gente precisava ter pessoas negras aqui, inclusive, porque, né, ninguém aqui nesse estúdio passa pelo que elas passaram, que o único questionamento é: essas meninas conseguiriam ter a visibilidade e a voz que a Daniela Mercury tem hoje, mesmo que elas tivessem uma carreira compatível e experiência? Não tenho certeza. A gente tem grandes ícones da música baiana que são negras. Menezes. A Margareth Menezes, por exemplo. Mas a Margareth Menezes nem de longe tem o mesmo alcance e a mesma entrada da Daniela Mercury na mídia. Então o que a gente tem que pensar é que, beleza, você diz que você é negra de alma, você reconhece as suas raízes, e é incrível que a gente se reconheça. Porque a gente precisa mesmo entender que a gente tá num país racista, muito miscigenado. Mas por que negros não têm a mesma oportunidade? Por que não tem uma negra que tenha a mesma capacidade que a Daniela Mercury de aceitação? Nesse caso, não é nem capacidade, dizem a palavra errada. Que não seja aceita do mesmo jeito que a Daniela Mercury é aceita. E eu acho que essa é uma questão de mercado que tem que ser muito bem colocada. Então sim, acho que todo mundo pode falar sobre tudo, que a gente tem que esperar que todo mundo se alie. Mas a questão pra mim tá bem anterior. Por que os negros não têm acesso e não têm a visibilidade que artistas brancos têm? Mas é uma coisa cultural, né? Não é culpa da Daniela Mercury. O racismo é estrutural. Não é culpa especificamente da Daniela Mercury. Aí a minha fala é justamente nesse sentido. Mas usar ela como ponto de reflexão. Ela tá ajudando, não tá...
prejudicando o movimento? Você sabe que essa... Pode complementar. Não, eu só ia perguntar ajudando em que ponto, assim, eu entendo. Tá divulgando, a gente tá discutindo a partir dela. Se ela não tem a música da Daniela Mercury, não teria música. Não, Vini, eu super... Se a música fosse delas... Eu entendi o que você quis dizer. Teria o alcance? Não teria. Eu entendi o que você quis dizer. Que bom que a Daniela Mercury tá passando essa mensagem. O que eu tô querendo dizer é em que ponto a Daniela Mercury contribui para que mais negros tenham mais acesso às coisas. Eu acho que é uma questão muito delicada de se discutir. Eu não tô aqui dizendo que Daniela Mercury tá certa ou errada, gente. A questão pra mim... É uma música também, né? Não mesmo porque eu acho a Daniela Mercury demais, gente. Ela é demais. Política. Ela ainda não respondeu a respeito disso. Pode ser que ela venha e diga, gente... É isso, realmente, a gente tá num país racista, eu gostaria até que essas minhas gravassem comigo. Não sei, entendeu? Porque eu acho, sinceramente, que a Daniela Mercury não é uma pessoa que tá atrás de pegar essa grana, entendeu? Viver em cima de um negócio pra pegar uma grana, porque o discurso da Larissa dá um pouco a entender isso. Eu acho que ela tá ali porque ela acredita a gente não tem nisso. discutido... Mas realmente, ela teve oportunidade, gente, isso é muito claro. E ainda mais na época dela, faz muito tempo que ela foi lançada, a Daniela Mercury. Havia menos oportunidade ainda. Hoje a gente tem uma Isa... sabe? Que é uma artista pop de entrada em programas populares, agora com projeção internacional, indicada aí pela Billboard como uma das artistas para se ficar de olho esse ano. Hoje eu acho que até existe mais espaço mesmo e o discurso pode até se amolecer, né? Acho que quando vai surgindo a oportunidade e tal, a Negra Lee, acho que teve aqui com a gente, se eu não me engano foi ela que falou. Eu acho que quando existe uma voz de uma mulher branca, ela se soma, sabe? Ela se soma. Mas é difícil mesmo de julgar. A gente precisa de aliados em todo tipo de luta, né, A gente discutiu muito aqui a questão do Nego do Borel lá, né? Porque é um cara que tem o estilo dele musical lá e atrai a comunidade LGBT, mas ao mesmo tempo faz discursos e fala algumas coisas que são incoerentes ao trabalho dele. Não vejo esse caso na Daniela Mercury. Eu acompanho aí a opinião do Vini. Essa fala da Larissa Luz é um discurso das trevas, é a negação da empatia, né? Quando a gente está falando desses conceitos aí abstratos de apropriação cultural e lugar de fala, isso são expressões do que a gente já tratou aqui, da política identitária, aquela visão divisionista, né, que separa as pessoas por rótulos sociais. O que aconteceu com a Daniela é que ela caiu vítima das próprias divisões que ela mesma incentiva em outras situações, né? Então, em relação à sexualidade, a perfil socioeconômico, etc. Uma pena. Eu tenho divergências políticas com a Daniela Mercury, mas eu admiro muito a musicalidade dela, a energia dela, a técnica vocal dela, que inclusive é objeto de estudo internacional. Eu separei aqui, e assim, é uma ingenuidade, né, do ponto de vista dessas artistas criticarem a ideia de mestiçagem. Vamos trazer aqui a obra do Gilberto Freire, Casagrande Senzala, sociólogo. Ele aponta a mestiçagem como elemento positivo e fundamental para a formação da identidade brasileira, lançando assim as bases para a tal ideologia da democracia racial. Então, da direita à esquerda, você vai ver amparo, né, na ideia de que a mestiçagem, a miscigenação é um elemento chave positivo da nossa sociedade. E aqui eu separei alguns trechos da letra dessa música Pantera Negra, da Daniela Mercury. Olha só, somos todos filhos da preta ancestralidade africana. Todas as cores de pele são da África. Todas as matrizes e tribos são da África. Ameríndios, crioulos e brancos são da África. O Brasil nasceu da África. O Brasil é preto e o branco é preto, é negão. Isso é uma verdade biológica. Se você vai em biologia evolutiva, toda a cepa genética, a matriz genética, tem origem no coração africano e a partir daí as ondas migratórias pelos continentes. Então, assim, até do ponto de vista científico, isso é uma verdade. Muitas vezes, o nosso fenótipo, ou seja, a cor da nossa pele, não corresponde ao nosso genoma, né? É possível você ter pessoas de aparência branca com prevalência de DNA de origem africana, né? E outra coisa, a Daniela Mercury não é a primeira a fazer poesia nesse sentido. Vamos ter um momento cultural aqui, fazer o resgate de uma das maiores músicas da MPB, que é o Samba da Bênção, de Vinícius de Moraes e Baden Powell. É o meu letrista preferido e o meu musicista predileto. Olha o que eles dizem: porque o samba nasceu lá na Bahia e se
hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. É a mesma ideia que a Daniela Mercury está querendo veicular aqui. E depois, o Vinícius de Moraes, na gravação original, faz uma digressão maravilhosa em prosa. Ele diz assim: eu, por exemplo, Vinícius de Moraes, poeta e diplomata, o branco mais preto do Brasil, na linha direta de Xangô Saravá. Ó que coisa linda. E aí ele vai pedindo a bênção, né, para grandes nomes negros, brancos da música brasileira. Ele fala assim: a bênção todos os grandes sambistas do Brasil, branco, preto, mulato, lindo como a pele macia de Oxum. A bênção, maestro Antônio Carlos Jobim, parceiro e amigo querido, que já viajaste tantas canções comigo, e ainda há tantas por viajar. E isso é fundamental, ainda há tantas por viajar. Esse discurso de censura da Larissa Luz vai contra tudo de mais lindo que existe na poesia, na prosa, na música. Não se submetam, pessoal, não se submetam a lugar de fala. Vocês têm direito de pensar e opinar sobre tudo, sobre todos. Não se limitem por ideologia. Nada muda o fato de que a gente ainda não tem artistas negros de projeção o suficiente nesse país. Está na hora da gente pensar por que os artistas negros não têm a vitrine que eles merecem. Eu acho interessante isso daí que a gente está falando, porque quando a gente chega nesse sublime do ser humano que o Caio expôs na brilhante poesia de Vinícius de Moraes, no trabalho com Baden-Powell, a gente está falando do lado sublime humano. O problema é que o ser humano continua se machucando cada vez mais. E quando o cara tá machucado, é difícil ele pensar em biologia, é difícil ele pensar em teoria. Ele tá com fome, ele tá sentindo sofrimento na pele. Então nós estamos em guerra. E olha só, tem vários discursos por aí, aqui, ali, acolá, que só alimentam a guerra e a discórdia. Nós estamos de fato em guerra. Isso aí que ela está falando é um grito de sobrevivência, é um grito de guerra. A gente não pode simplesmente com uma teoria tentar abafar o que essa mulher que falou isso, que é uma fala assim, até agressiva, mas é uma fala muito realista do que ela sente e do que ela sente na pele e do que o povo negro, pobre do Brasil sente na pele. Então, quando você está com essas prioridades à sua frente, é difícil teorizar, hein? É difícil pensar em ciência, em teorias. O cara está mais preocupado em se livrar daquele próximo perigo, em se alimentar. Então, nós estamos em guerra. Vai ser difícil acabar com essa guerra. Tomara que acabe. Vamos girar o assunto vamos ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de se submeter à teoria, a terceira operação em consequência da facada que tomou em setembro. Jair Bolsonaro retoma nessa manhã as atividades presidenciais. Fernando Martins, meu camarada aqui da Jovem Pan, tá por lá de plantão. Ele tá despachando aí, conta pra gente o que você vem acompanhando e de novas informações que você possa ter a respeito do presidente Jair Bolsonaro aí no Hospital Albert Einstein. Como é que tá a movimentação por aí, Fernando? Bom dia. Olá, Edgar, bom dia a você, bom dia a todo mundo aí da bancada do Morning, todo mundo que acompanha a gente no rádio e na internet Brasil e mundo afora. Jair Bolsonaro volta a ser o presidente da República hoje, essa é a notícia que nós temos. Já reassume legalmente o seu posto de presidente da República depois de 2 dias em que o general Heleno, o vice-presidente, ficou à frente do cargo. A expectativa é que sim, que Bolsonaro comece a despachar hoje no gabinete que foi montado especialmente para ele, aqui no mesmo andar onde ele está internado. Ainda não saiu novo boletim médico. Por volta das 10 da manhã costuma ser emitido o boletim médico e outro no final da tarde. Mas o de agora de manhã ainda não foi emitido. Mas tudo leva a crer que Jair Bolsonaro deva começar a despachar desse gabinete. Ontem, o general Rego Barros, que é o porta-voz da presidência, disse que ele vai ter uma agenda de atividades tranquila, né, para que possa não comprometer a sua recuperação. Não haverá visitas, não tem previsão de visitas de ministros, por exemplo, e vai despachar com seus ajudantes de ordens num primeiro momento e também não pode se deslocar, afinal de contas a alta médica só está prevista para a semana que vem, mais ou menos terça ou quarta-feira, quando fizer uma semana do procedimento cirúrgico. No boletim médico de ontem à noite, foi dito que Jair Bolsonaro evoluía bem o seu quadro de recuperação, não apresentava febre nem sangramento, o que é fundamental para a sua recuperação, fez fisioterapia,
esteve sentado em uma poltrona, né, já para poder retomar os seus movimentos e poder, de fato, voltar a gerenciar o país. A gente continua por aqui aguardando essas informações de boletim médico, de estado de saúde de Bolsonaro, mas ele já volta a assumir a presidência, sim, Edgar, a partir de hoje. É isso aí. Ô, Fernando, você falou General Heleno, é Hamilton Mourão, viu? Tá ok? Eu confundi com do Gabinete da Segurança Institucional. É isso aí. General Hamilton Mourão, vice-presidente, volta à vice-presidência hoje. O General Heleno continua do Gabinete de Segurança Institucional. Não vamos mudar nada, viu, senhor presidente? O senhor me desculpe. Valeu, Fernando, tá ok. Falou, Fernando, obrigado pelas informações. Bom trabalho aí, meu camarada. Valeu. Um abraço. Agora 10 horas 46 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Está marcado para 1h da tarde o enterro de um dos irmãos do ex-presidente Lula, o Genival Inácio da Silva, o Vavá, conhecido como Vavá. E aí, Vini, o ex-presidente Lula vai conseguir autorização, vai poder comparecer ao sepultamento do irmão? Muito provavelmente não, né, Edgar? Porque o PT até entrou agora, a defesa, né, do ex-presidente Lula até entrou com um pedido também no STF, mas muito provavelmente também não será liberado para ir ao velório e ao enterro do irmão Genival Inácio da Silva, o Vavá, que morreu aos 79 anos, vítima de decorrência de um câncer no pulmão. Após a notícia confirmada da morte ontem, a defesa do Lula já entrou com 2 pedidos aí para que o ex-presidente saísse lá da sede da Polícia Federal em Curitiba para poder visitar o irmão, se baseando, Edgar, no artigo 120 da Lei de Execução Penal, mas a justiça acabou negando este pedido do Lula. A juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Criminal Federal de Curitiba, seguiu aí a recomendação da Polícia Federal e indeferiu o pedido do ex-presidente. Esta decisão, então, foi confirmada pelo desembargador Leandro Paulsen, do TRF4, e segundo a Polícia Federal, Edgar, não há tempo hábil para se planejar uma logística de transporte. Também falta helicópteros, já que as aeronaves estão sendo usadas aí lá na tragédia de Brumadinho, e toda a questão de segurança, né? Eles justificam também que o velório e enterro vai ser organizado em São Bernardo do Campo, lá na Pauliceia, que é reduto, né, do ex-presidente Lula, e eles falam até que foi o lugar onde o Lula ficou ali protegido, né, um pouco antes de ser preso lá pela militância petista, que acabou atrasando a ida dele para a Polícia Federal. Então eles se utilizam desses argumentos: investimento, né, o alto custo e a segurança. Basicamente é isso. Então o despacho da juíza diz o seguinte: este juízo não é insensível à natureza do pedido formulado pela defesa, todavia, ponderando-se os interesses envolvidos no quadro apresentado, a par da concreta impossibilidade logística de proceder-se ao deslocamento, impõe-se a preservação da segurança pública. Essa foi, Vini, então, o despacho da juíza. Esse artigo que você falou, é o 125, esse artigo que prevê, né, o direito da pessoa acompanhar o sepultamento de um ente querido, é isso? Isso. E aí, bom, essa afirmação da juíza também, de alguma forma, demonstra um certo limite, um fracasso da Polícia Federal e do governo conseguir estabelecer uma estrutura para que isso aconteça. Obviamente que o ex-presidente Lula demanda, né, um pouco mais de aparato, sem dúvida, né, para poder fazer um deslocamento como esse. As justificativas foram apresentadas, mas obviamente, né, que a defesa do Lula, que seus apoiadores consideram aí como um ato de insensibilidade. E não só eles, viu, Edgar? Olha só a fala do vice Mourão, né, que estava até, a fala dele foi como presidente em exercício, né, Hamilton Mourão, dizendo o seguinte: é uma questão humanitária, perder um irmão é sempre uma coisa triste, eu já perdi o meu e sei como é.
Eu acho que se a justiça considerar que está ok, não vejo problema nenhum. Então falou aí um membro do governo Bolsonaro, presidente em exercício Hamilton Mourão. E só para finalizar, quero colocar um vídeo do Lindbergh Farias, que já não é mais senador, né? Não foi reeleito senador, mas faz parte ali da cúpula petista, relembrando, Edgar, e essa declaração ele deu para o blog do Fernando Moraes, jornalista, no canal Nocaute no YouTube, relembrando que até na época da ditadura o presidente Lula pôde sair para visitar um parente morto. Vamos ver. Agora, o fato que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte, é que a defesa do presidente Lula acaba de entrar na justiça pedindo autorização para que o presidente Lula participe do enterro. Eu queria lembrar a todos que na ditadura militar, quando morreu a dona Lindu, a mãe do Lula, ele foi autorizado a ir no enterro. O enterro vai ser amanhã em São Bernardo do Campo, no cemitério da Paulicéu. Aproveito para chamar todos para irem para lá, porque havendo autorização ou não da vinda do Lula, com certeza esse vai ser um espaço importante de defesa da democracia, de repudiarmos toda essa perseguição que acontece com a família do presidente Lula e com o presidente Lula. Bom, vamos lá. Com essa fala aí do quase ex-senador, né, Lindbergh Faria. Porque ainda vai voltar, né? Quase ex-senador Lindbergh Faria. Fica bem claro que essa intenção de transformar um momento de dor, né, um momento de superação em um ato político é lamentável. Bom, a gente está diante aí de um episódio triste. É inevitável que isso desperte a nossa empatia, mesmo diante de um ícone da corrupção, como é o caso do ex-presidente Lula. Falando sobre o artigo 120 da Lei de Execução Penal, que é de 1984, a gente tem o seguinte no texto da lei: os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto ou em sala VIP, como é o caso do Lula, e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer um dos seguintes fatos. E aí, no inciso 1º, no inciso 1, ele fala o seguinte: falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendente, descendente ou irmão. Então, nesse caso, você tem esse enquadramento. No parágrafo único fica estipulado o seguinte: a permissão de saída será concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra o preso. Nesse caso, é o delegado Luciano Flores, da Polícia Federal. Ele é a autoridade competente, conforme esse dispositivo legal, e ele que deu o parecer inicial contrário, né, por essa questão aí de tempo hábil e os desafios logísticos que isso implicaria. Então, transporte e segurança. Na primeira instância, a gente teve a decisão da juíza federal, a doutora Carolina Lebos, no sentido de acompanhar, provocada, obviamente, pela defesa do Lula, ela acompanhou o relatório do delegado Luciano Flores, né? E ela falou da questão de ordem pública, como você bem colocou. Ela disse que não é insensível à natureza do pedido, mas que impõe-se, né, a preservação da segurança pública e da integridade física do próprio preso. Só que é muito importante, a outra justificativa dela diz respeito à natureza desse dispositivo legal, quando ele fala que os presos poderão obter permissão. Então, o texto da lei, ele exprime a noção de possibilidade, ou seja, não é um direito, é um direito possível, dependendo do entendimento das autoridades. Tanto que, na segunda instância, o desembargador do TRF4, o Leandro Paulsen, manteve a decisão da juíza. Então, aqui, os argumentos são muito simples. Não dá tempo para planejar e executar o transporte seguro do preso. A gente está falando de problemas de escolta, bloqueio de trajeto e tantas outras coisas. E o segundo, que parece uma coisa genérica, que é manter a ordem e a segurança pública, vai até no sentido do que foi a militância judicial petista durante todos esses anos, que é aquele conceito de que interesse público prevalece sobre interesse particular. Isso a gente tem expressos nos dispositivos sobre função social da propriedade, desapropriação de terra, aumento de tributo e redistribuição de renda. É a mesma linha. O Lula, vamos ser realistas aqui, o Lula, enquanto criminoso, ele só representa um risco à sociedade ocupando cargo público. Então, é óbvio que ele, como pessoa física, poderia atender ao velório sem trazer grandes riscos. O problema é que a gente tem todo um histórico, e a gente sempre fala que uma boa referência para comportamento futuro é comportamento passado. Você falou muito bem, Vini, quando rolou a ordem de prisão do Lula em abril de 2018, ele pernoitou no Sindicato dos Metalúrgicos lá no ABC e descumpriu a decisão judicial
descumpriu o prazo estipulado na decisão judicial para se entregar voluntariamente. Então ele transformou o prédio do sindicato numa embaixada da cleptocracia protegida por escudos humanos. Foi exatamente isso que aconteceu. E mais, falando em embaixada, você tem várias declarações, por exemplo, de um aliado dele como Ciro Gomes, que disse o seguinte: eu quero me voluntariar para formar um grupo com juristas nos assessorando, que se a gente entender que o Lula pode ser vítima de uma prisão arbitrária, a gente vai lá e sequestra ele e entrega ele numa embaixada. Então é o seguinte, é de partir o coração que um homem não possa atender ao velório do seu irmão, mas para isso bastava que ele não tivesse roubado o povo brasileiro e arquitetado o maior projeto criminoso de poder da humanidade. Agora 11h02, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. O participante Gustavo é o segundo eliminado do Big Brother Brasil 19. E aí, o nosso expert neste reality fefito. Tá na hora da gente falar do que importa nesse país, Pera aí, mesmo? mas o cara tomou 80% dos votos? Num paredão Quase triplo, 80% num paredão triplo, já entrou ali para os rankings de rejeição, 78% para ser mais exato. O Gustavo, gente, paulistano, oftalmologista, tinha até um bom plano do que fazer com o prêmio. Queria fazer multicirões de operação de catarata com parte dele, porque ele já teve ceratocone e se sensibilizou com a causa, assim. Mas o Gustavo não parecia ser essa pessoa tão legal lá dentro do jogo. Ele tinha excesso de confiança. Ele falava mal da fada sensata Hannah. E depois grudou nela quando ela virou líder. Ele falava mal de alguns outros participantes, como a Tereza, que ela era super amiga dele, mas também não tinha a mesma recíproca. E falava mal das minas, né, gente? Fez uns comentários machistas. As pessoas acham que foi um desperdício o Gustavo ter sido eliminado ontem, porque ele era um potencial vilão. Eu acho. Por que você acha, Vini? Não, porque assim, primeiro tem que avisar o Boninho que o BBB 19 não deu certo. Tá, então ele já? Com 2 semanas você já enterrou? Então ele tem que fazer alguma coisa ali, mexe, põe ex-participante, cria muro, traz gente do BBB Espanha, alguma coisa assim pra mexer com o jogo, que não deu certo, a turma é fraquinha. Mas Vini, ó, vou só te trazer uma lembrança, o BBB último, o 18, começou a andar na segunda semana. Quando a Jaqueline botou o Mahmoud ali na cadeira e brigou. Mas ali eu via um potencial nos participantes, esses que estão aí. A grande discussão foi o ronco do cara. Então 2 semanas discutindo o ronco do cara. Então assim, e esse Rodrigo se queimou, o Gustavo se queimou por causa disso, né? Porque ele ficou implicando com o ronco do menino lá também. E ele roncava também. E ele roncava também e tal, então ele se ferrou por causa disso. Mas era um cara que se voltasse podia dar uma mexida, ele é meio estrategista e tal. Agora tiraram ele também, então... Mas ele falava as bobagens, né? Falava, até aí. Ele falava as bobagens sobre as mulheres, inclusive, que eram as bobagens. A Paula falou coisa pior. A Paula falou coisa pior e a gente vai falar disso já. Mas ele falava coisas do tipo, tá mais fácil pegar mina do que comprar pão em padaria. Eu dizendo que as mulheres estão muito soltinhas, parecendo calota de carro quando descem a serra. Algumas mulheres deviam se ofender, mas o que tem causado ofensas mesmo, na verdade, nesse BBB, são as falas da Paula. A gente falou agora de racismo, de que pessoas negras não têm a mesma oportunidade de pessoas brancas ou estão sendo estereotipadas e tudo mais. A Paula fez alguns comentários considerados racistas pela audiência do BBB e a Globo não exibiu nenhum desses comentários. Foram editados, então. A Globo decide ali no que foi ao ar nos 24 horas e acha que não é relevante colocar uma participante falando coisas como a que a gente vai ouvir agora, porque temos uma sonora do BBB numa conversa pra contextualizar você entre Paula e Ariane, e aí ela vai falar de um caso de violência e ela achava que o cara que cometeu a violência era negro. Vamos ver. E aí eu pensei que ia chegar uma faveladão lá, né? Quando eu vi, o cara era branquinho, morou não sei quanto tempo na Austrália, ou no Canadá, não sei. Eu falei, não é possível que você fez isso. O cara era louco mesmo, então. Era. Mas a mulher era mana mesmo, ela era mana. O que a gente vê aí é um caso de assassinato sendo descrito pela Paula, tá? Então ela basicamente achou que o assassino era negro porque namorava uma negra, afinal de contas, não é mesmo? Um casal interracial já é algo muito difícil de se pensar pra Paula. Paula também é aquela que a gente ouviu outro dia falando aqui de cabelo ruim, por exemplo. E foi corrigida
pela Gabriela. Ela também foi acusada de provocar o Danley, porque ela teve já na primeira semana, e o Danley é um participante negro e da favela, de uma comunidade lá do Rio de Janeiro, perguntando pra ele se ele já tinha usado maconha, se ele já tinha usado algum tipo de droga. Basicamente, muita gente entendeu que ela foi ao Danley porque ela supõe que qualquer pessoa de comunidade negra use drogas. Ela também é aquela que, mesmo agora saindo do racismo, também não foi muito empática com pessoas que sofrem dependência, não. Ela falou, eu acho o Fábio Assunção um gato, sempre achei ele muito lindo. Fábio Assunção, vamos cheirar um pó juntos? Olha que pessoa pra falar coisas sensatas, é a Paula. Não é pior do que o Rodrigo já falou? Gustavo, no caso. Mas se a Globo editou, a maioria das pessoas não ouviram, talvez. Porque não é todo mundo que acompanha o que acontece na internet, ou sabe ali o que passa na televisão. A turma do sofá, podem estar falando. Não fica sabendo. Acesso. Quem vê só o programa não fica sabendo. A Globo foi procurada pelo BuzzFeed e pelo Maurício Sticer do UOL pra se manifestar porque esses comentários da Paula não foram ao ar. Ela não respondeu até então. Acho muito provavelmente porque a Globo acha o jogo pertinente. Não acha pertinente pro jogo esse tipo de frase, mas é bem pertinente pra aqui fora, especialmente no BBB, que é o BBB da militância ou da lacração. Estranho porque... Você aí que tá me apelidando de lacrito, um beijo. Estranho, Fefito, porque parecia que o que a Globo queria era exatamente isso no começo, né? Tanto que a casa se formou ali numa conjuntura exatamente do que já se imaginava, né? Tá dividida entre dois grupos. A turma do politicamente correto e a turma meio que... Brown, entendeu? Não, mas vamos ouvir o que o Caio, nosso especialista em BBB, tem a dizer sobre o assunto. Você acha que a Paula falou coisas legais? Não, com certeza não, né? E esse é uma Vai coisa... citar BBB e Senzala. É uma coisa lombrosiana, né? Muito atrasada. O quê? Porra, meu, explica aí. Lombroso era um teórico que ele identificava, olha só, no fenótipo da pessoa, o indício de que ele era um criminoso. Então, só por algumas medidas, isso era pseudociência clássica, né? Os nazistas usaram isso um pouco, né? Você usar o tamanho do crânio, alguns traços aí da fisionomia da pessoa para inferir que ela tinha natureza criminosa, né? É o preconceito levado ao paroxismo. Agora, me impressiona, você falou esse rapaz Gustavo, e tem um outro rapaz também que tem algumas colocações de natureza misógina e machista, falando, porque essa é uma menina para casar, essa não é uma menina para casar. Isso é de uma imaturidade e um desconhecimento, né, do universo feminino, de entender a complexidade que são as mulheres e que há fases e nuances de personalidade na vida de uma mulher, né, e que a mesma mulher que ele diz que é para casar, provavelmente um dia vai ser casada, ela já namorou, ela é irmã, ela é filha e um dia ela vai ser mãe. Todo mundo tem família, né? Na mesma pessoa. Então esse negócio de ficar rotulando as pessoas e colocando elas em prateleiras, do ponto de vista existencial, é muito pobre, além de demonstrar aí um desconhecimento completo do que é o universo feminino. Olha aí, parece... Caio comentasse BBB! Ô, Fefito, parece um comentário ali vindo de uma garota como ela, como você colocou ali, parece, é uma delicadeza, é uma garotinha dentro de um programa. Mas acho que ela até já falou que ela gosta de provocar os outros. Ela falou que gosta de praticar bullying, mas que ela não é uma pessoa. Ela falou isso. Sabe o que me admira mais nisso? A quantidade de gente que não enxerga o racismo onde ele tá. Tem gente que acha que pelo fato de haver negros em posição de sucesso, outros negros não sofrem nesse país. Tem gente que acha que porque uma menina loirinha fala uma coisa de maneira muito educadinha e muito fofinha, ela não tá sendo racista. Gente do céu, olha ao redor, olha o país que você vive, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos em frente aqui. Paulinha, como é que tá? A gente falou do presidente Bolsonaro aí, trabalhando, salinha especial, improvisada no hospital Alberto Einstein, como ele gosta de colocar. Como é que tá a hashtag aí, Jair Back to Work, hein? Entre os assuntos mais comentados desse país, chegamos à terceira posição hoje, Edgar. Vamos dar uma lida aqui em alguns dos tweets. Aí. Alexandre Camelo, coloca aí pra mim, Bruno, na tela para o pessoal acompanhar pela internet. Assim como todos nós brasileiros temos que back to work now, pois money, que é good, nós não have. Lembrando Mamonas Assassinas aí na nossa hashtag Alexandre Camelo. E também o Instagram, @não vou fazer sua propaganda, Thiago Bragas, aquela louca. Hashtag Jair Back to Work, é melhor Jair voltando mesmo, porque tem muita coisa pra fazer. Resumindo, né, Edgar?
E aqui pelo nosso WhatsApp as pessoas também participaram mandando mensagens aí. Vini, temos aí já passa um relatório pra gente aí. As pessoas falando o que você destacaria? As pessoas falando aí sobre a situação de Brumadinho, né, que tem realmente comovido o país inteiro, né, Edgar? E chegou algumas mensagens, a gente vai ver agora. Vamos lá. Tá aí, Brunão? Ou não? Eita! Ih, Brunão tá desesperado, apontando que não lá pra Deu mim. bug geral! Vamos pra Brumadinho, então? O Bruno não pôs os tweets da tela e não pôs os WhatsApp. O que ele merece da pena? É brincadeira, hein, velho? Daqui a pouco a gente vai a Brumadinho saber como é que tá a situação com a repórter Vitória Bel. Agora 11 horas 18 minutos, horário de Brasília. O Edgar não foi atriz. Já tá, ó. Morning Show. Seguindo aqui com o Morning Show, o astro da série Empire, o ator Jussie Smollett, foi atacado na manhã de ontem em Chicago por duas pessoas que gritavam insultos racistas e homofóbicos. Paulinha, mais uma história tenebrosa envolvendo racismo nos Estados Unidos com uma celebridade, né? Com uma celebridade que na série Empire interpreta um homem negro e gay, e que é um homem negro e gay também na vida real, né? Então, parece que foi assim que identificaram ele, dois homens brancos de capuz. Então, você é aquela bicha negra da série Empire. E aí que rolou essa agressão, que não foi só física, Edgar. O ator já saiu do hospital, mas parece que teve até uma costela fraturada. A agressão, além aí do espancamento, inclui também terem jogado alvejante nesse artista, no rosto dele, e também colocado uma corda no pescoço desse ator, né? É uma coisa realmente muito triste. O TMZ, inclusive, falou com testemunhas e parece que dentro do relato, esses dois agressores, quando foram embora, fizeram referência à frase do Trump, né? Magma, let's make America great again. Então seriam, digamos assim, apoiadores do Trump que imaginam que esse tipo de coisa é aceitável para se fazer os Estados Unidos grande de novo. Essa agressão está repercutindo muito na internet, entre outros atores e diretores negros. O Barry Jenkins, que é o diretor de Moonlight, filme vencedor do Oscar, fez um post se dizendo triste, desolado, zangado, que não importa que esse ator seja a alma mais bondosa, e ele é uma das almas mais bondosas que ele conhece, e isso tá muito errado. Isso é o que esse ódio todo tem feito. E aí ele joga uma pergunta para as pessoas, né? Você está orgulhoso? O Lee Daniels, que é um dos criadores da série, e que inclusive escreveu esse personagem, o Jamal, inspirado na história dele com o próprio pai, fez um post na rede social dele, também falando sobre isso, né? Você não merecia, ninguém merece ter um laço no pescoço, ter água sanitária jogada em você e ouvir "morra sua bicha negra", ou o que quer que eles tenham dito pra você. Você é melhor do que isso, nós somos melhores do que isso, a América é melhor do que isso. E aí ele clama para que as pessoas realmente provem, né, que se amam umas as outras, independente da orientação sexual, e que isso que seria uma frente de união para mostrar que racista nenhum pode fazer esse tipo de coisa ali nos Estados Unidos. Ele também publicou uma foto do ator, tem aí, Bruno, aqui estampa o começo da minha nota, que mostra ele machucado, com a cara inchada, né? Ele fez um FaceTime com o ator, que mostra um pouco dos resultados dessa agressão. E agora a polícia de Chicago investiga sob, claro, a suspeita de crime de ódio, Edgar. Falado, Paulinha, a gente vai já indo para a reta final desse Morning Show, dessa quarta-feira, mandando um rock na veia aí, hein? Oba! Isso para relatar aqui aos fãs do AC/DC que até então aquelas fotos que andaram circulando por aí do batera Phil Rudd com o Brian Johnson e os outros integrantes do AC/DC, o Angus Young, e também que é o guitarrista, o ícone do AC/DC, e também do Steve Young, que é um outro dos irmãos, confirmando que, olha, ele falou o seguinte ao encontrar com o vocalista Sam Molina da banda Terrorizer num aeroporto na Flórida, dizendo, olha, e o cara falou pra ele, ô Brian, e essa história aí de AC/DC, você vai participar
lançado o disco novo, você vai compor aí com os caras esse novo trabalho. Ele falou assim, olha, eu tô cansado de negar essa história, portanto, sim, irei compor, então podemos nós, fãs do AC/DC, nos alegrarmos aí com o retorno dessa banda e desse vocalista, que tudo bem, você pode gostar até do Bon Scott, que era icônico, mas a potência de Brian Johnson à frente dos vocais do AC/DC também é daquelas histórias que a gente não sabe quem é melhor, né? O original ou o substituto. O álbum vai ter aí, para que os fãs saibam, eu estava acompanhando aqui um artigo da New Musical Express, uma faixa com ainda alguns takes do guitarrista base, o Malcolm Young, que morreu. Um dos irmãos, né, do Angus Young, o Steve Young, o Malcolm Young morreu e ficou a faixa Every Track, que vai ter ainda alguns takes que o Malcolm gravou aí para esse novo trabalho do AC/DC. E assim a gente vai finalizando o Morning Show desta quarta-feira com Back in Black. Eu vou deixar rolando enquanto você fala aí o ganhador do Twitter, Paulinha. Heitor Bumussa. Já falei com você, querido. Manda aí os seus dados por DM. Será que ele é fã do AC/DC, será? Eu sei que ele é um fã de Caio Coppola. Tá muito claro aqui. Vamos nessa, finalizando o Rock and Roll de AC/DC, esta edição do Morning Show que fica por aqui, mas volta na programação amanhã, a partir das 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. Amanhã tem mais. Cuidem-se. Reflitam. Até já.